Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula de Direito Empresarial, né? Agora falando da segunda parte de Direito Societário no plano da sociedade anônima, né? Registrando aqui que hoje é dia 19 de setembro, sábado, né? Às 13 horas, né? E 36 minutos, só para ficar registrado, caso você veja esse vídeo depois e alguma coisa mudou, né? Para você saber que não estamos desatualizados. Na verdade, a gente está aqui trabalhando, né, com esses conteúdos. Hoje eu vou propor uma dinâmica diferente. O Detanha falou que ele até achou uma cena que a gente estava procurando aqui. Antes de começar a explicar, só uma dúvida, a gente parou foi em ações, não foi no último encontro? Eu ia começar a explicar aquele slide sobre ações. Deixa eu só confirmar aqui, Detanha, eu peço para você rodar para nós para a gente assistir e entender qual que é a dinâmica. É isso mesmo, professor. Foi isso, né? A gente vai começar a falar de ações. Até, você consegue projetar para nós? Será que a gente consegue ouvir também o áudio na hora que você projetar? Vamos fazer esse teste aí. Se não der certo, depois a gente vê como é que a gente faz. Ok. Tudo certo aí? Da minha parte, sim. Estou vendo aqui a cena. A gente está É logo em ouvindo? seguida. Não? Tá Você dando pra está ouvir? ouvindo o som aí, né? A gente não está Eu tô conseguindo ouvir o ouvindo. som. Eita. Você teria que fazer com que esse som reproduzisse no seu microfone, né? Ah, se tiver a legenda também já funciona para nós. Tá dando pra ver a legenda aí? Então, aqui no meu, pelo menos, peraí, que eu ia compartilhar uma tela e não vou mais compartilhá-la. Deixa eu ver como é que eu saio desse, pronto. Então, eu consigo ver. Você consegue aumentar na sua tela aí, essa janela? Vamos ver se Confere fica pra mim legal. se dá pra ver agora. Agora sim, agora show. Coloca Vai a ser a legenda em cena agora. português, mesmo que a gente esteja sem aqui, Já tá ó, a Rafaela está falando, tira o fone e deixa o áudio do PC. Será que funciona desse jeito, Rafaela? Vamos tentar? Então, eu posso conferir. Vamos Deixa eu tentar. Põe para rodar, tira o fone e vamos ver se o áudio do PC projeta para nós aqui. Eu acho que não vai transmitir automaticamente não. Mas se tiver o... Ah, Se tem um tiver... problema. Eu não Qual vou que é o problema? conseguir ouvir por causa que eu não tenho som externo. Ah, tá. O seu PC não tem som externo. É isso que você está querendo dizer? Isso. Não, beleza. Aí. Não tem problema não. Põe com as legendas para nós aí, né? Esse primeiro momento aí. Eu vou tentar arrumar um jeitinho de projetar aqui no Teams. Ainda não me aperfeiçoei nisso, né? Eu quero poder projetar isso daí para vocês também. E a jogada é essa. Ele vira e fala assim, você troca as suas ações, né, preferenciais que não têm direito a voto pelas ações dela que têm direito a voto. Ele fala, mas as minhas valem muito mais. Ele falou, só que se tiver algum problema, né, com relação aos seus casos de traição aí, você vai ter uma perda muito maior. Né? Isso é só um pequeno valor que você pode vir a perder se você não fizer uma articulação aí societária adequada. Então, o que eu quero que vocês entendam é só isso, né? Que nesse momento a solução que ele apresenta é essa troca de ações ordinárias com direito a voto por ações preferenciais com direito a voto. E aí a gente vai começar a entender agora por que isso é importante. Isso aparece nessa cena de 2 minutos só dos suítes. Peço perdão para vocês por não conseguir por enquanto ainda projetar isso da melhor maneira possível. Depois eu vou ver como que a gente aperfeiçoa isso aqui no Teams. E aí a gente começa agora. Obrigado, viu, Detanha? Se tiver algum compromisso, fica à vontade, já me ajudou bastante. Eu vou projetar para vocês aqui, né, os nossos slides, onde nós paramos, né? Só um segundinho que está abrindo aqui no PowerPoint. E a gente vai analisar agora o assunto ações. Pessoal, rapidamente, uma breve visita àquilo tudo que nós estudamos quando trabalhamos com sociedade anônima, a parte inicial, os conceitos gerais. Nós vimos que a sociedade anônima é aquele tipo societário que tem todo o seu capital social dividido em ações, e as ações apresentam uma certa singularidade em relação às cotas lá da limitada, porque as ações não simbolizam uma posição contratual, como é o caso da sociedade
limitada. As ações, na verdade, né, têm natureza de bens móveis. Ricardo, mas as cotas também têm natureza de bens móveis, mas elas estão muito mais próximas, né, dessa posição contratual, por isso que você faz cessão das cotas, né, que é um direito, uma posição contratual, e não compra e venda, né? Agora as ações não, as ações elas têm um caráter tão nitidamente de bens móveis que você faz compra e venda, né? Que você não faz necessariamente, né, a cessão. Projetando aqui para vocês, um minutinho, quero só recordar os caracteres gerais. Eu fiz isso com as duas turmas, tá? Pelo melhor, com uma das turmas, né? Porque a outra eu ainda não passei pela Sociedade Anônima na webconferência. Então, com a turma do pessoal aí da noite, nós não atrasamos porque não houve feriado, né? Mas com o pessoal da noite, eu já revisitei esses slides. O pessoal da manhã que está assistindo, né? Vamos recuperar isso daqui, que a gente não teve oportunidade de fazer esse tipo de revisão na webconferência, mas só para lembrar, ela tem uma natureza capitalista, tá? Ela tem essência empresarial, ou seja, a própria lei das sociedades anônimas já fala que ela é sempre empresarial. Ela se identifica exclusivamente por denominação, né? Quando eu falo da natureza capitalista, só lembrando, tá? Em regra, a gente viu ali, o pessoal da noite que assistiu já a primeira webconferência, na segunda-feira a gente vai fazer isso, né? O D'Artagnan e a Stephanie mostraram um julgado em que existem posições do STJ no sentido de que seria possível, sim, a fex societatis, né, uma natureza mais personalíssima para as SAs, mas em regra são sociedades de capitais, por enquanto, né, tenho essa informação. Denominação é aquele nome empresarial que não aparece o nome do sócio. Em situações excepcionalíssimas você pode colocar o nome do sócio se for para homenagear um fundador, por exemplo, mas isso não significa que eu estou falando de firma, estou falando de denominação. É o exemplo, por exemplo, de Rodobens, de Votorantim, né? Nós temos ali nomes empresariais, são denominação. E a responsabilidade do sócio ela é bem mais fácil de entender do que na sociedade limitada, né? Porque não tem aquela história de você responder de forma solidária aos demais sócios. Você responde só de forma, tão somente de forma direta e individual. Então, aquilo que você subscreveu de ações ainda não integralizou, você pode ser chamado a responder. Ricardo, já integralizei tudo. Então, o máximo que você pode perder é aquilo que você já integralizou, que você já, além de ter subscrito, integralizou. Tranquilo até aqui, pessoal? Me deem um feedback, recordam todos esses elementos, todas essas informações? O que é integralizar mesmo, por favor? Boa pergunta, Lisa. Só para lembrar, são dois conceitos muito importantes no direito societário. O primeiro é subscrever e o segundo é integralizar. Na verdade, Anelisa, ambos representam etapas, né, da formação do capital social. O capital social é quando todos os sócios se reúnem e dão dinheiro para formar aquele capital social da sociedade, né, que, num primeiro momento, se identifica com o patrimônio dela. Você pode fazer isso de forma automática, né, se comprometendo a, por exemplo, compor naquele capital social 10%, então, eu sempre gosto de contar fácil, né? 100 mil reais de capital social, você está se comprometendo a dar 10 mil. Comprometer, Anelisa, é subscrever. Tá? Só que você pode se comprometer e não fazer isso de imediato. Você pode se comprometer, mas efetivamente pagar parceladamente. Isso significa que você subscreveu, mas ainda não integralizou. Porque o integralizar é feito por etapas. Ou, se você quiser, naquele mesmo momento, você subscreve e integraliza tudo. Por isso que são conceitos diferentes, porque eles não acontecem necessariamente no mesmo momento. Então você pode subscrever e falar, eu vou integralizar em 10 prestações de R$1.000, até dar esses 10 mil. Fechou. Não, eu vou subscrever, mas eu não vou integralizar. Então são essas, né, as etapas. Tá tranquilo até aí? Sim. Obrigado. Viu? Mais alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Que agora a gente vai começar um assunto que são as ações. Vocês podem lembrar que na limitada a gente não teve tanto detalhamento quando falamos de cotas. Mas para as ações agora a gente vai detalhar bastante. O assunto ações e os demais títulos que são emitidos pelas sociedades anônimas, ele é tão importante, que vocês vão encontrar autores aí falando que é um ramo do direito empresarial, por exemplo.
vocês vão encontrar autores dizendo que é o direito do mercado de capitais. Vamos lembrar que quando a gente falou de mercado de capitais, o que era? O mercado de capitais era aquele local, né, inicialmente físico, no começo era físico, em que negociadores se reúnem para realmente, né, fazer transações com esses títulos emitidos pelas sociedades anônimas. Então, quando vocês encontrarem a expressão mercado bursátil, o que significa mercado bursátil? É o da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores inicialmente era meramente um local, era onde os corretores se encontravam. Corretores, eles eram chamados assim porque eles corriam mesmo, de corredores mesmo. Eles tinham que correr atrás, né, de pessoas interessadas em adquirir aqueles títulos. Então, hoje a gente sabe que esse mercado já não é mais físico, né? Você tem um programinha chamado Home Broker e você entra nesse programinha e pelo programinha você consegue ali negociar. Você consegue adquirir, vender, fazer transações com esses títulos. Agora, esses títulos, dentre todos eles, talvez o mais importante, o principal, são as ações. E aí eu já vou adiantar para vocês que a emissão de ações tem a ver com a capitalização da companhia. Por que capitalização? Porque toda vez que você emite ações e alguém subscreve ações, você que eu digo a companhia, quando a companhia emite ações e uma pessoa interessada em ser acionista subscreve ações, isso gera esse fenômeno da capitalização, em que o dinheiro vai passar para o capital da companhia. Né? Aproveitando a pergunta aí da Anelisa, esse momento de subscrição visa, obviamente, a integralização, visa aquele valor, Anelisa, chama integralização por causa disso, porque ele vai integrar o capital social. Então, o que você busca nesse momento é isso. Na aula passada, nós vimos que é possível fazer isso de forma particular, ou seja, fora da bolsa, e aí você tem a subscrição particular, mas isso pode ser feito de forma, né, pública, quando é dentro da bolsa. E, cara, mas por que chama pública quando é na bolsa? A bolsa, eu já estudei, eu vi que não é uma pessoa jurídica de direito público. É porque ali eu alcanço a economia popular, ali eu posso oferecer, né, para o Brasil inteiro. Então, por isso que chama-se subscrição pública, quando eu vou ter uma companhia aberta. Vamos lembrar que a diferença de companhia aberta para fechada é que a aberta acessa o mercado, a fechada não. Tranquilo até aí? Todos estão me acompanhando? Então, vamos lá. Emissão de ações com a sua subsequente integralização gera esse fenômeno que nós estamos chamando agora de capitalização. Estou passando dinheiro para o meu capital. Ricardo, e se essa sociedade, por exemplo, ela quer, na verdade, não deixar as pessoas entrarem necessariamente na companhia, porque quando alguém subscreve uma ação, essa pessoa se torna acionista, se torna sócio, mas ela quer pegar dinheiro no mercado. Tem outra forma? Tem. Os demais títulos que eu posso emitir, principalmente as chamadas debentures, geram um fenômeno chamado de securitização. Então, eu estou pondo aqui dois fenômenos. Capitalização, que a gente vai estudar agora, e securitização, que a gente vai estudar mais para frente. A securitização vem da expressão lá dos Estados Unidos, né, norte-americana, dos securities, né, que são os papéis gerados, os títulos gerados pela sociedade para captar dinheiro no mercado. A gente vai ver que tem debenture, tem parte beneficiária, tem bônus de subscrição, tem alguns papéis que ela pode utilizar para pegar dinheiro no mercado, ao invés de ir lá num banco e pegar dinheiro emprestado. Ricardo, mas ela teria, né, como também buscar isso daí, né, pegar dinheiro emprestado num banco, sim. Então vamos lá. Quando eu falo de pegar dinheiro simplesmente emprestado numa instituição financeira, eu estou chamando o fenômeno de financiamento. Então, financiamento é uma coisa. É tomar dinheiro emprestado simplesmente de um agente privado. Se eu jogo ações no mercado, algum título no mercado, né, para poder fazer com que aquilo componha o meu capital social, eu estou na capitalização. Se o capital que eu vou reunir lá do mercado não necessariamente vai formar o meu capital social, se o dinheiro que eu pego no mercado para poder utilizar nos meus empreendimentos não vai compor o capital e não vai fazer com que as pessoas se tornem sócias, eu já estou diante do fenômeno da securitização. Por que securitização é diferente de financiamento?
Porque na securitização eu faço um acordo com quem vai adquirir meus títulos. E aí eu coloco um juro, às vezes, mais em conta do que o juro, por exemplo, lá do banco. Então pode ser muito mais interessante para mim fazer a securitização do que trabalhar com o financiamento. Na grande maioria dos casos é mais interessante, sim. Vocês vão ainda encontrar outras expressões, como a expressão equidade, que vem lá do inglês private equity, né, que também é uma forma de transformar os meus credores em sócios, mas isso a gente vai estudar mais para frente. Por enquanto, eu quero que vocês entendam que se eu emito ações, aquela ação, quem adquirir vai se tornar acionista, e o dinheiro que ela está pagando por aquilo, o preço de emissão da ação, vai compor o meu capital social. Ah, Ricardo, mas você ainda não falou da cena lá dos suítes. Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro a gente tem que entender o que são as ações, as noções sobre elas e as suas classificações. Quando eu começar a explicar a diferença entre ação ordinária e ação preferencial, a gente vai entrar naquela cena lá e vai explicar ela de uma forma um pouco mais clara. Vamos lá. Ação, então. Todos estão acompanhando aqui os meus slides? Ação? Sim. Item 6.3.9. O que é a ação, pessoal? Ela é conhecida como valor mobiliário ou título valor, que tem a natureza jurídica de bens móveis. Então, assim, além de representar uma parcela do meu capital social, ela forma um bem móvel que vai circular no mercado, né? Então, aquele título ali tem um valor. Como que eu classifico as ações? Aí a gente já começa a primeira classificação que tem a ver com aquela cena lá. Eu tenho ações que são chamadas de ordinárias, que conferem direitos normais ao titular, onde eu vou saber quem que é o controlador, aquela pessoa que tiver a maioria das ações ordinárias que tenham direito a voto. E olha como que o roteirista lá do Suítes, ele foi muito preciso, né, nesse conhecimento técnico científico. Ele falou assim, olha, troque as suas ações ordinárias com direito a voto, né, pelas suas preferenciais que não têm direito a voto. Por quê? Porque a preferencial, ela é chamada de preferencial porque ela dá uma vantagem, né? Ela dá uma preferência. Por exemplo, né, ela pode permitir, né, que a pessoa receba, por exemplo, dividendos de uma forma privilegiada, né, antes dos demais. Ela pode garantir um dividendo fixo, ela pode garantir poder para quem tem ações preferenciais de eleger em separado um membro do conselho de administração. Então, ela pode dar alguma vantagem. Obviamente, né, que não existe almoço grátis, então as preferenciais geralmente elas restringem algum direito. Ricardo, as ações preferenciais, elas sempre vão restringir o direito de voto? Não necessariamente, tá? Então, isso é uma peguinha de prova de OAB, de prova de concurso, que eles falam assim, as preferenciais sempre restringem. Não, elas podem restringir. Usualmente, no mercado, na prática, 90%, 99% dos casos, a pessoa usa preferencial para tirar dessas pessoas que têm ações preferenciais o direito a voto. Mas as preferenciais podem render melhor, podem dar preferência e podem, inclusive, valer mais no mercado porque elas dão essa preferência. É o caso lá dos suítes. Aquele tenista lá, aquele cara que estava jogando tênis e que é dono de uma grande companhia, ele vira e fala assim, olha, eu tenho aqui ações preferenciais que valem muito porque elas dão esses tipos de privilégios. E você está falando para eu trocar com a minha esposa, né, pelas ações ordinárias dela, que embora concedam direito ao voto para ela, não valem tanto? E o Harvey Specter lá naquela cena fala, olha, é o que você deve fazer. Porque o seu poder político, de poder dentro da companhia controlar as decisões, ele é muito importante nesse momento. Desculpem, né, a expressão, mas é como se ele estivesse falando, você está de rabo preso, você tem, né, traído a sua esposa. Como você está traindo a sua esposa, se ela vier a descobrir, ela tem 10% das ações ordinárias. Com 10% das ações ordinárias que dão direito a voto, ela pode bloquear uma série de decisões suas dentro da companhia, transformar a sua vida num inferno aí, né, na administração da companhia. Então, você vai perder 2 milhões de dólares na hora que você fizer essa troca. Só que se você não fizer essa troca, você não vai estar protegido e um eventual problema, né, que surgir, e se ela ficar sabendo, por exemplo, do seu adultério,
né, vai gerar para você um prejuízo muito maior. Ele até usa essa expressão. O Hayek fala assim, é só uma fração do que você vai perder se você não fizer essa operação. Vocês conseguiram entender, né, a contextualização dessa situação? Deem um feedback para mim, que é a primeira vez que eu uso assim, uma cena de série para poder explicar um conceito que é jurídico e eu quero ter segurança que eu estou conseguindo transmitir esse conteúdo aí adequadamente para vocês. Quem estiver me ouvindo aí, por gentileza. Aqui, várias pessoas aqui, sim, beleza. Tá tranquilo então, pessoal? Se vocês tiverem gostado, depois me avisem, tá? Que a gente inclui, né, mais momentos como esse, para poder visualizar, né, a realidade. Eu acho assim, eu sempre comento com os meus alunos o seguinte, já que a gente tem que, né, nos render a essa modalidade de ensino, que é ensino remoto, ensino à distância, vou aproveitar o que a tecnologia tem para nos oferecer. Não é tão simples fazer isso daqui, por exemplo, dentro de sala de aula. Obrigado, Jorge, pelo feedback aí, Rafaela. Vou fazer mais vezes sim, tá? Tudo que eu for lembrando eu vou anotando e incluo. Por enquanto um pouco mais difícil porque eu tenho a preocupação de transmitir o conhecimento teórico para vocês aqui, pelo menos essas noções de conceitos. Mais para frente eu vou separar cenas, separar, né, situações assim que eu até tenho que assistir o filme Joy de novo, né, para pegar algumas cenas em que fala de propriedade industrial, que é o nosso próximo assunto. E aí eu uso ele para essa finalidade também. E aí também já vou me habituando ao Teams aqui, como que eu passaria isso aqui para vocês assistirem e tal, né, ouvirem e contextualizarem. Pois bem, pessoal, obrigado. Então, vamos continuar aqui, que a gente está preocupado agora, para frente, é transmitir esse conteúdo que ele é um pouquinho mais complexo, ele exige uma certa abstração do aluno, né, na parte, né, de finanças, na parte de mercado, entender toda essa realidade. Essas vantagens, como eu já disse, elas podem ser de natureza diversa. Eu dei vários exemplos aqui: receber dividendo fixo, receber dividendo de forma prioritária, poder eleger membro de conselho de administração de forma separada. Os preferencialistas têm direito a eleger um membro, por exemplo, né, do conselho de administração. Então, eu dou essas vantagens aí. Em compensação, a legislação me permite tirar algum direito. Ela permite, cuidado. Não significa que eu vou fazê-lo. Na esmagadora maioria dos casos, retira esse direito a voto. Mas não confundam com isso, não errem na prova da OAB na hora que fala assim que ela não tem direito a voto. É mentira. Ela pode não ter direito a voto. Ah, mas é quase sempre não tem. Tudo bem. Mas é porque quase sempre o pessoal toma essa opção, usa para isso. Tá? E por fim, eu quero mencionar a Golden Share. Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Golden Share, não é Golden Shower, tá? Então, Golden Share é a ação que é a ação de ouro, né, que em algumas companhias você pode utilizar para poder conservar em suas mãos não o direito a voto, mas o direito a veto. O que seria esse direito a veto? Eu posso, se eu quiser, impedir alguma operação. Quem usou muito isso foi a nossa ex-presidenta, né, Dilma, para poder evitar o aumento dos combustíveis quando tínhamos alta do petróleo. A gente sabe que, salvo engano, foi lá no finalzinho do governo Temer, em que se preferiu vincular o preço dos combustíveis ao barril do petróleo internacional. Enquanto isso não acontecia, o que o governo brasileiro fazia aqui? Ele, como não era obrigado a seguir o preço do petróleo, do barril do petróleo internacional, ele fazia o seguinte: na hora que tinha alta lá fora e que precisava comprar petróleo, que ficava mais caro, que saía, né, o prejuízo e seria necessário, em tese, repassar para o consumidor aquele valor, a nossa presidenta, que era titular, né, na condição, não ela necessariamente, mas a pessoa jurídica União, era titular de Golden Share, ou seja, de ações preferenciais dessa natureza, né, ações de ouro, que garantiam o direito a veto. Falava, vocês querem aumentar o valor do combustível? Eu veto, eu impeço. E assim ela conseguia, né, evitar o aumento do valor do combustível. Tranquilo até aí, pessoal? Isso daqui é vamos dizer assim, um conhecimento de doutrina gourmet aí, eu costumo brincar, porque às vezes você está numa prova dissertativa de um concurso, né, ou você está ali numa banca de prova oral, você
expressa esse tipo de conhecimento, você encanta o examinador, né? Provavelmente o cara que vai estar te perguntando isso é da área de direito empresarial, ele vai ver, olha, esse daqui é um candidato diferenciado, porque ele conhece esse tipo de conceito. Estou levando um pouco para o concurso, tá, pessoal? Mas, obviamente, né, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, direito te dá cidadania. Praticamente todo mundo tinha que ter noções de direito lá na sua própria seu ensino fundamental, né, antes de terminar o segundo grau, por exemplo. Ensino fundamental no primeiro grau, não tem jeito, então no ensino médio. Né, porque antes de terminar o segundo grau, tinha que ter algumas noções de direito, porque isso te dá cidadania. Então, às vezes, você não vai usar o seu diploma de direito para nada na área. Pode ser que você fale, não quero. Mas conhecer essas coisas é importantíssimo, né, para você poder saber, né, quais são as suas prerrogativas. Tem muitos colegas meus, por exemplo, que se formaram e não quiseram atuar na área. Não tem nada de errado nisso. Só que o direito acaba agregando. Né? Eu tenho um colega, por exemplo, que trabalha com um grande amigo meu trabalha na área de fazenda, com agronegócio, e ele fala, Ricardo, as noções que eu tive de direito me permitem hoje ser uma pessoa, né, mais preparada para essas negociações. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de frisar aí para vocês. Eu falei das ordinárias, falei das preferenciais, eu queria mencionar, agora no próximo slide, as chamadas ações de fruição. O que são as ações de fruição? Ações de fruição, pessoal, são ações que elas já foram amortizadas. Lembra que eu falei que a ação ela pode ser subscrita, que é um primeiro momento, né, quando você se compromete a pagar um valor que vai compor o capital social. Num segundo momento, ela é integralizada, o valor que você pagou do preço de emissão dela vai integrar o capital social. Alguma dúvida até aqui? Tranquilos? Olha aqui, temos um terceiro momento. Dá um feedback para mim, pessoal. Tá tudo tranquilo até agora? Subscrição, integralização, porque agora eu vou inserir um outro conceito de amortização. Qual que é o conceito de amortização? Amortizar, pessoal, é simplesmente liquidar aquele valor que estava compondo o capital social. É como se eu já estivesse te pagando antecipadamente, como se a companhia estivesse fechando, como se eu estivesse dissolvendo a companhia. Ué, cara, mas eu não estou dissolvendo a companhia. Qual é a vantagem de alguém amortizar o valor das suas ações? E, obviamente, se você amortiza o valor das ações, automaticamente você tem que tirar isso, digamos assim, do capital social. Né? Então, você tem que reduzir o capital social. Qual que seria a vantagem, então, de amortizar ações sem necessariamente dissolver e acabar com a companhia? Pessoal, a grande vantagem é que você pode permitir que acionistas que colaboraram, vamos dizer assim, para o desempenho da empresa, que estavam lá no começo, né, que empataram o seu capital durante vários anos e tal, agora eles querem se aposentar. Poxa, mas esse cara era acionista, ele não tinha, por exemplo, vínculo empregatício, não contribuiu com a Previdência, não tem como se aposentar. Qual que é um terceiro momento, então? Você devolve para ele o valor das ações. Você amortiza. Tá vendo que amortizar é antônimo, é o contrário de integralizar? Porque no momento da amortização, o valor sai do capital social e vai passar para o patrimônio do sócio de volta. Na integralização, é o contrário, né? Sai do patrimônio do sócio e vai compor o capital social. Quando você permite esse tipo de amortização, a legislação te possibilita fazer surgir essa ação chamada ação de fruição. Porque aí ela chama de fruição porque, embora ela já tenha sido amortizada, você vai poder fruir, gozar dos direitos de acionista. Como assim, Ricardo? Eu posso, por exemplo, receber dividendos como se eu ainda fosse acionista. Por quê? Porque eu transformei minhas ações que antigamente eram ordinárias agora em ações de fruição. Então a pessoa continua mantendo todos os direitos de acionistas, o único direito que ela não vai ter vai ser de reembolso do capital social na hora que extinguir a companhia. Por que ela não tem direito de reembolso? Porque elas já foram antecipadamente amortizadas. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilos? A ação de fruição serve para isso, tá?
Se alguém tiver dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar. Vitória, tá tranquilo aí? Matheus já levantou a mão. Vamos lá, Matheus. Professor, eu fiquei com uma dúvida. É o seguinte: essa ação de fruição, assim, qual que seria a cota assim que a pessoa receberia os dividendos da empresa? Quanto que ela receberia? Essa aqui é a minha dúvida. Os dividendos são normais, né? Deu lucro. Por que chama dividendo? Porque é a divisão do lucro. Mas qual que seria a porcentagem? Na verdade, a porcentagem é a mesma, né? Você vai continuar, vamos continuar percebendo, né, quanto que você tinha, representavam quanto do capital social. Você continua mantendo ficticiamente qualquer percentual, né, do capital social lá no início. Entendi. Mas aí surge uma outra dúvida, né, já aproveitando essa pergunta sua, como que eu vou apurar, então, o valor para poder amortizar? Eu vou pelo valor patrimonial da ação naquele momento, né? Então, eu vou ter que olhar quanto que vale, né, dentro do patrimônio vamos dizer assim, inclusive, essa pergunta sua me fez lembrar daquele filme lá do Facebook, a rede social. Depois eu até quero pegar também, né, um trechinho dele, que é aquele trecho em que o personagem do Mark Zuckerberg lá tá junto com aquele amigo dele, que ele fez algumas operações em que aquilo diluiu o valor da ação dele no meio do capital social. Então, a sua pergunta é muito boa nesse sentido. Traz mais um exemplo aqui para nós, em que essa pessoa que já tem ações amortizadas, que agora são de fruição, não tem importância, continua recebendo os dividendos de acordo com aquele percentual do capital social que tinha, como se fosse, né, como se o dinheiro dele ainda compusesse o capital social. É uma ficção que a gente está fazendo aqui. Mas o valor que você vai receber de volta é o valor patrimonial. Pode perguntar, Vitória, fica à vontade. Professor, ele recebe de volta o valor das ações que ele investiu e continua recebendo? Não entendi. E continua na condição de acionista, porque agora ele não vai ser mais um acionista ordinário, ele vai ser um acionista de fruição. Então isso você faz geralmente por mérito daquela pessoa que trabalhou muito pela companhia durante muitos anos. Então aquela ação continua existindo. Ela continua sendo descrita ali no estatuto. Só que o único direito que você não vai ter mais é de reembolso na hora que você extingue a companhia. Por quê? Porque esse cara já recebeu a amortização, já recebeu o valor dela na amortização. Ficou mais claro agora, Vitória? Entendi. Ficou sim, Entendeu? professor, obrigada. É uma estratégia, uma técnica, uma ficção aqui. Por isso que eu falo, às vezes você fica assistindo ali as séries e você não tem a mínima noção. O mais assustador ainda é que quando as séries elas apresentam algum conhecimento que é incompatível com o conhecimento real. Isso acontece muito, viu, pessoal? Então, assim, a minha esposa, por exemplo, ela é fã daquela Grey's Anatomy. E se você for ver as coisas que acontecem ali sob o prisma da medicina, eu já conversei com alguns colegas meus que são médicos, falando que não tem nada a ver com o conhecimento técnico que eles estão falando ali. Eu já vi casos de série, por exemplo, que falam, né, trabalham com afirmações completamente incompatíveis no sentido técnico. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Não vai por todos esses caminhos, não. Mas às vezes você precisa ter essa noção que eu estou explicando aqui para poder compreender, né, um caso concreto, uma situação prática, até mesmo, né, uma obra de ficção, como são essas séries aí. No caso das preferenciais, elas não poderiam ultrapassar 50% do valor do capital social. Alguém imagina por que nas preferenciais eu não deixo ultrapassar 50% do valor do capital social? Porque aí você vai ter que, tipo, desembolsar mais do que você tem, né, de patrimônio. Não seria algo assim? Não bem por aí, Analisa. O desembolsar em si não é o maior problema. Qual que é o grande problema? Então imagina o seguinte, eu quero formar uma SA em que você, Annelise, entra com, né, 900 mil reais e eu com 100 mil reais, né, ou seja, estamos trabalhando, por exemplo, né, com R$1 milhão de capital social. Já imaginou se eu vir e falar assim, tudo bem, Annelise, você pode vir aqui junto comigo, né, e formar uma sociedade anônima dessa forma, dessa maneira. Você vai estar dando 900 mil reais, só que você vai ter preferenciais e eu estou tirando de você o direito a voto. Eu tenho ações ordinárias. Se isso fosse possível, que 90% das ações fossem preferenciais, eu com mínimo de investimento, com 100% só de investimento,
com 100 mil reais só de investimento, 10% só de investimento, eu conseguiria controlar completamente a companhia. E isso o legislador falou assim, não é bom que aconteça. Porque quem empata bastante patrimônio também tem que ter direito, né, a formar a vontade da companhia, a vontade da pessoa jurídica. Então, politicamente falando, não é algo adequado. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Tranquilos? Foi um limite que o legislador colocou aqui, a pactuação, né, vamos dizer assim, a estrutura, né, privada aí desses negócios. Também não posso permitir que saiam fazendo aquilo que quiserem, né? Podemos continuar? Então vamos falar agora de outra classificação para as ações. Então, quanto à forma, né, as ações podem ser solenes ou não solenes, né? Quanto à forma de transferência, ela pode ser solene ou não solene, desculpem, né? O que a gente vai agora diferenciar são aquelas que exigem uma formalização solene para transferência e aquelas que não exigem. Eu já vou adiantar de cara que aquelas que não têm solenidade nenhuma, que são as ações ao portador, no Brasil não são mais admitidas. Por quê? Porque chegaram a ser utilizadas como forma de lavagem de dinheiro. Uma ação ao portador, você não sabe quem que é o dono, né? Então, o que a pessoa fazia? Pegava, criava uma companhia. Então, imagina que você ali está recebendo um dinheiro que vem do tráfico de drogas. Faz o seguinte, ao invés de você pegar e me dar o dinheiro em mãos, você forma uma companhia, emite ações ao portador e me dá as ações ao portador. Ninguém nunca vai saber que as ações ao portador estão guardadas no meu cofre, né? O dia que eu quiser o dinheiro de volta, eu desfaço daquelas ações ao portador, entrego para uma outra pessoa que vai pegar aquele dinheiro de volta na companhia. Então, permitiriam não só, né, lavar dinheiro, mas também uma forma de evasão fiscal, né? Eu não vou pagar tributos porque aquele meu patrimônio vai estar empatado. Tanto que os países que ainda permitem essas ações ao portador, como é o caso do Uruguai, como é o caso, né, salvo engano, não me recordo se no Panamá isso também é permitido, nós temos, eles são chamados de paraísos fiscais, porque ali você tem, por exemplo, advogados que eles formam só no papel a companhia, ela nunca existiu, nunca, né, realizou, e eles pegam as prateleiras lá, né, do escritório e colocam, dividem ali, uma prateleirinha ali são só ações. Aquele filme, tô tentando lembrar, acho que ele tem a ver com as offshores, não lembro se o nome do filme é Offshore, estava no Netflix, salvo engano, quem que é a atriz que vai falar dessas companhias offshore? É a Meryl Streep, professor. A Meryl Streep, estava tentando lembrar dela. Eu ia falar do Diabo Veste Prada, né? É ela mesma, tem razão. O nome do filme é Offshore? Como é que chama o filme? Tem alguma coisa Não lembro. nesse sentido. Deixa eu ver aqui, às vezes eu acho rapidinho isso. É um filme muito bom, vale a pena assistir para você entender, né? Se eu não me engano, falece o marido dela, né? E ela vem a descobrir que tinham essas ações em paraíso fiscal, mas não vou falar mais coisas para não dar spoiler, né? Mas são chamadas offshore companies. Por que é chamado de offshore? Porque é além do território, além da terra, né? Você tem geralmente em paraísos fiscais, em ilhas, né? Ilhas Caimã, por exemplo, né? A Operação Lava Jato embala até o filme com Meryl Streep na Netflix, né? Então, deixa eu ver o nome do filme aqui. Professora Valentina falou. A lavanderia. Falou aqui? Tranquilo, estava tentando encontrar aqui. Que bom. A lavanderia dá essa ideia mesmo, de lavar, né? Aí aquele rolê do Panama Papers, né? Que até teve que é um grupo de advogados que tem informação de todas essas ações, né? Doido. Esse eu não conheci, não. É filme também? O que é, Melissa? Não existe isso, é um documento de uma. Quer ver? Vou até ler pra vocês, calma aí. Panama Papers? Que até apareceu no Lava Jato também. Panama Papers são um conjunto de 11,5 milhões de documentos confidenciais de autoria da Sociedade de Advogados Panamenha Mossack Fonseca, que fornece informações detalhadas de mais de 214 mil empresas de paraísos fiscais offshore. Que legal.
Excelente, muito obrigado pela contribuição. Isso daí eu vou usar nas próximas aulas. Não conhecia esse Panama Papers. Ah, que legal, a Valentina está falando aqui que é o nome da empresa que deu origem ao escândalo, né? Teve um dia que até comentei com outro colega aí, professor, ele foi assistir também para poder entender essa realidade. Ele até deve ser professor de vocês na parte de falências, professor Almir. Pois bem, pessoal. Professor, essas offshores, então, no Brasil são proibidas? Bom, vamos lá, né? Para ser offshore, ela não poderia ser no Brasil, né? Porque a gente chama de offshore quando são fora. Mas o que é proibido são companhias desse modelo dessas offshores dos paraísos fiscais. Vitória, esses modelos são companhias que têm as suas ações emitidas ao portador. O que é uma ação ao portador? É uma ação que não tem nenhum registro de quem que é o dono. Quem tiver com o documento na mão é o portador da ação e, consequentemente, é o sócio. Isso no Brasil é proibido. Você vai ver nesse slide que eu estou projetando agora, lá embaixo, ações endossáveis e ao portador foram abolidas no direito brasileiro. Eu ainda não comecei a explicar, né, essas classificações, mas eu já quero adiantar isso, né, que nessas classificações eu sequer menciono as ações ao portador, exatamente por isso. Ah, Ricardo, mas, né, ações ao portador também são uma classificação. Tudo bem, mas para aqui para o Brasil você não vai utilizar. Então, no Brasil, ou a ação ela é nominativa ou a ação é escritural. Posso continuar? Tranquilo, moçada? Então vamos lá. A pergunta do Eros. Mesmo que elas foram abolidas, as que foram emitidas ainda têm valor? Eros, como elas foram abolidas, as que foram emitidas, elas já tiveram um prazo para poderem ser transformadas em ações escriturais ou nominativas. Se não foram, elas perderam valor, tá, Eros? Eu acho muito curioso isso que você está mencionando, me faz recordar alguns casos que, quando eu iniciei minha advocacia, chegaram a me consultar. A pessoa, de repente, se via herdeira de um grande patrimônio e tudo mais, e no meio do patrimônio lá tinham aqueles papéis, né? Aquelas ações ao portador, e a pessoa vinha até mim, e olha lá, olha, professor, a gente acabou de receber de herança e tal, e a gente viu lá no cofre do meu avô, tinha lá as ações ao portador. Não valia mais nada. Na hora que você ia ver, né, a companhia deu prazo para que se manifestassem os acionistas, para convertê-las em nominativas ou escriturais, e o pessoal não atendeu isso, acabou perdendo valor. É que nem aquelas notas, né, de dinheiro antigo, né, quando você tem ali cruzeiros, né, e tudo mais. Se não for uma nota muito rara que tenha valor para colecionador, valor monetário em si ela não tem mais nenhum. Tranquilo, Aeros? Beleza. Continuando aqui, então. No Brasil, ou as ações são nominativas ou são escriturais. Qual que é a diferença? A nominativa, a própria companhia vai lá e tem um livro de registro específico que ela vai lá e coloca o nome dos acionistas. Então, a companhia vai, como elas não são ao portador, ela simplesmente emite um certificado. Fala assim, olha, você tem esse certificado aqui, mas a sua ação em si está no nosso livro, lá descrita, está registrada lá. Bom, grandes companhias do Brasil, que são a grande maioria, mais de 90%, elas não têm interesse em ficar gerenciando isso. Tem um setor específico da companhia que lá na tesouraria controla as ações nominativas. Não. Elas são, inclusive, né, para poder ter uma circulação melhor na Bolsa de Valores, o que elas fazem? Elas contratam uma instituição que eles vão chamar de instituição depositária. Por que ela é chamada de instituição depositária? Porque transmite-se para essa instituição a propriedade fiduciária dessas ações. O que significa isso? Você é acionista, né, de uma empresa que tem ações escriturais, isso é a grande maioria, tá, pessoal? Se você quiser comprar ações, por exemplo, via corretora lá do Banco do Brasil, por exemplo, ele vai pedir para você abrir uma conta e aí ele vai te dar ali um extrato, como se fosse um extrato de banco, mas o extrato falando, você tem tantas ações. Então, se você vende ações, aí aquele extrato abate o valor das ações que você vendeu. Se você comprar mais, aquele extrato lá vai demonstrar o valor, o valor de ações que você adquiriu. Mas quem está fazendo isso é a instituição depositária, Banco do Brasil, ou a própria, né, BB Corretora. Ela vai ser a instituição depositária daquelas ações. Ela tem a propriedade fiduciária. Por que propriedade fiduciária? Porque em confiança você deixa ela como proprietária para ela exigir os seus direitos em seu nome. Olha que interessante. Então não vai ser você que vai lá
bater no balcão da empresa e falar assim, eu quero minha parte nos dividendos. Quem faz isso é a instituição depositária das ações escriturais. Ela vai lá, cobra da companhia os dividendos entram para sua conta e essa instituição depositária que distribui, que te repassa aqueles valores. Se ela não tivesse a propriedade fiduciária, ela não poderia reivindicar o valor desses dividendos. Então, a estratégia, né, jurídica da propriedade fiduciária, ela funciona para isso. Alguma dúvida? Professor, ela age em nome da companhia? Não, ela age em nome do acionista, né? Ah, tá. Então, essa instituição financeira, ela tem a propriedade fiduciária das ações para poder, em face da companhia, exigir, por exemplo, dividendos, que seria a distribuição do lucro. E ela também controla, Vitória, o registro dessas ações. Como que ela controla? Escriturando, por isso que elas são chamadas ações escriturais, porque ela escritura, fala, tem tantas ações da companhia tal. Então você negocia não na companhia pedindo para, olha, eu estou adquirindo a companhia, anote aí no seu livro de ações nominativas. Não, as ações são escriturais. Então se você vai até a companhia, ela fala assim, não, eu não mexo com isso, eu já terceirizei. Eu passei por uma instituição depositária que ela sim faz a escrituração das minhas ações. Ficou mais claro agora? Ficou sim, obrigada. Você está percebendo, Vitória, que tanto num caso quanto no outro, você sempre tem o lastro, né? Você consegue rastrear onde é que está, com quem que está aquelas ações? Percebi, Isso se professor. opõe completamente àquela ideia de ação portador. Então, se houver fraude, você consegue rastrear. Se houver, por exemplo, débitos tributários, você consegue rastrear, você consegue ir atrás desses valores. É para isso que funciona, é para isso que servem essas ações. Tranquilos até aí? Deixa eu até fazer algumas anotações aqui, um minutinho, pessoal, porque explicando a matéria aqui, eu lembrei, então, vamos lá, do filme A Lavanderia, né? E do filme A Rede Social. Eles têm trechos ali que a gente pode explorar esses conhecimentos de SA, Sociedade Anônima, né, de companhia, no decorrer desses filmes. Dando continuidade, pessoal, uma coisa é espécies de ações, que foi o que a gente estudou até agora, tá? A gente faz uma classificação das ações em espécies, e outra coisa são classes de ações. As espécies já estão na lei. Você particularmente já sabe lá na lei, né, quais são os tipos, as espécies de ações que a gente estudou até agora. Então, a lei vai lá e define o que é ação ordinária, o que é preferencial, o que é de fruição, nominativa, escritural. Isso a gente estudou até agora, são as espécies, os tipos de ações. A partir de agora, a gente vai ver, pelo menos nesse slide aqui, as classes de ações que você pode criar, né, dentro da sua própria companhia. Lembra quando eu comecei a explicar a sociedade anônima, eu falei para vocês da chamada governança corporativa, que tem muito a ver com a autorregulação, a própria companhia cria regras para si? Agora a gente vai ver um desses instrumentos de governança corporativa, um desses mecanismos de governança corporativa. Então eu posso criar classes lá dentro, eu posso fazer ação da classe tipo A, tipo B, por isso que eu estou colocando aqui, ó, de acordo com as letras do alfabeto. Então esse agrupamento de ações de acordo com as classes, né, eu tenho ações ordinárias ou preferenciais, né, nessas condições. Então, eu tenho, por exemplo, preferenciais do tipo A. O que são as ações preferenciais do tipo A? São aquelas que garantem dividendo fixo. Preferenciais, né, da classe, desculpa, falei classe A, né, não é tipo, né, da classe A. Preferenciais da classe B. O que são classe B? Aquelas que garantem que você consiga os preferencialistas, os titulares de ações preferenciais, eleger um membro do conselho de administração em separado. Então, eu vou dividindo em classes para isso. Tá? Olha que curioso, né? Ação ordinária de companhia que está na bolsa, a sociedade anônima aberta, eu não posso dividir em classes, para não gerar confusão para o público investidor. Então, eu não posso pegar ações ordinárias que estão na bolsa de valores e dividir em classes. O que eu posso fazer é pegar as ações preferenciais para eu saber. Se eu estou adquirindo ações preferenciais na bolsa, elas são do tipo A, então eu vou olhar no estatuto. Tipo A me conferem quais direitos? Ações preferenciais da classe, né, repetindo, classe A ou da classe B. Quais são os direitos que a da classe B me confere? Aí você vai lá e confere, né, exatamente quais são os direitos que estão sendo, né, garantidos. Algum questionamento aqui até aqui? Alguma dúvida? Fiquem à vontade se quiserem perguntar. Aqui é uma estratégia, tá? Uma técnica.
Eu até tenho me policiado bastante, não sei se vocês repararam, para não sair explicando e atropelando tudo, né, de forma muito rápida, né. Infelizmente, a gente tem que, às vezes a gente está acostumado com os conceitos, então a gente vai no nosso raciocínio e vai disparando. E eu percebi, especialmente o pessoal da noite tem uma certa dificuldade com aqueles conceitos fundamentais, a gente tenta, né, reduzir o ritmo para poder assimilar. É normal, tá, pessoal? Eu sempre insisto que o conhecimento do direito empresarial aqui, ele é em espiral, tá? Você vai aprendendo, né? Você encontra um conceito, te apresenta um conceito, você vê ele num momento mais reduzido, depois amplia-se, né, aquele horizonte, e aí você vê aquele mesmo conceito, só que num horizonte maior, e aí vai sendo de forma espiral, porque vai aumentando, né, como se fosse um furacão de conhecimento aqui, ele vai se expandindo. Bom, O professor só faz isso com as preferenciais? Vamos lá. O que eu estou dizendo para você é que eu posso ter classes de ações ordinárias, classes de ações preferenciais, se eu tiver diante de uma companhia fechada, aquela que não lança ações na bolsa. Se eu estiver lançando ações na bolsa, Vitória, eu só posso dividir em classes as ações preferenciais. Olha a observaçãozinha aí. Não se aplica a ações ordinárias de sociedade anônima aberta. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que sociedade anônima aberta é aquela que está na bolsa de valores, então eu não posso mexer com isso. Na aberta, eu não posso trabalhar com ordinárias de diversas classes. Tá? Mas, se for a fechada, pode ser ordinária de diversas classes, pode ser preferencial de diversas classes, né? E fechada é aquela que não está na bolsa. Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Beleza? Para que serve isso, gente? Qual que é a utilidade? É eu poder atrair investidores que têm interesses distintos. Então, imagina que tem investidor que tem interesse em receber dividendo, quanto antes. Aí ele vai adquirir ações preferenciais da classe A. Ah, mas tem um dividendo que ele quer ter poder de controle. Tem um investidor que ele quer ter poder de controle na companhia. Então ele quer a preferencial, né, da classe B, que garante poder eleger um membro do conselho de administração separado. Então eu vou conseguir atrair pessoas de interesses diversos. Tudo isso você confere lá no artigo 15 da Lei das Sociedades por Ações, né, Lei 6.404 de 76, como eu já mencionei para vocês, nesses parâmetros, nesses modos que eu comentei com vocês. Alguma dúvida tem? Tranquilos? Beleza, pessoal. Vamos falar agora de valor das ações. Percebendo, ó, talvez até hoje eu não entre ainda nos demais valores imobiliários, nos debêntures e tudo mais, porque a aula de hoje eu quero deixar bem clara essa noção de ações, quero trabalhar com todos esses aspectos das ações, que é o principal valor imobiliário da companhia. Qualquer coisa a gente no próximo encontro, né, trabalha com isso daí. Pelas minhas contas aqui, né, eu já perguntei isso para vocês, desculpem perguntar mais uma vez, mas o semestre ou a etapa em si, ela encerra quando exatamente? Só para me programar aqui. É em outubro? Ou é em setembro agora? Em outubro, professor, dia 10 de outubro. Então, pelas minhas contas aqui, ó, hoje é dia 18, né? 19, né? Então nós teríamos dia 26, isso mesmo. Então nós teríamos dia 26. Tá, teremos mais 2 encontros. Eu acho que esses próximos 2 encontros são suficientes para encerrar a anônima e trabalhar com, né, o assunto. Se for o caso também, a gente marca outro dia para gravação, ainda que seja durante a semana, não tem importância não. A gente consegue vencer o conteúdo, trabalhar com essas ações, com essas atividades não síncronas nesse sentido. Bom, continuando aqui então, pessoal. Deixa eu projetar novamente aqui para vocês. Valor da ação, então. A ação ela tem o valor nominal, que corresponde à divisão do capital social pelo número total de ações. Ricardo, mas eu já fiquei sabendo que existe, né, a possibilidade de companhias que têm ações sem valor nominal. Aí, obviamente, você não consegue chegar no valor nominal de cada ação. Esse valor nominal vai ser só o que está descrito, né, no estatuto. Você vai chegar a um valor quociente, né? Para que serve o valor nominal? Por que eu atribuo no estatuto um valor nominal
né, no estatuto para aquela ação, para evitar que exista uma diluição injustificada do valor patrimonial da ação. O que isso significa? Significa que, se tem mais ações sendo emitidas, né, na prática, o direito que aquela minha ação representa sobre o patrimônio da companhia reduz. Então, se eu for emitindo ação sem valor nominal, acaba que eu não tenho esse parâmetro, eu perco esse parâmetro de quanto que eu poderia receber, vamos dizer assim, em caso, né, de extinção da companhia, que é exatamente esse fenômeno da diluição injustificada, é o que acontece lá no filme A Rede Social. Né, aquela pessoa que participava junto com o Mark Zuckerberg, seu sócio inicial, quando chega um determinado momento da companhia, sai emitindo ações, porque ele assinou um documento sem ter muita noção, e isso acaba prejudicando. Então, gera, né, esse tipo de dificuldade para ele. Quando nós falamos, por exemplo, aqui, quando nós falamos em preço de emissão, é o preço que você tem que pagar para subscrever a ação. Ricardo, mas e se o estatuto descrever que aquela ação vale um valor menor do que eu paguei na subscrição? Ou seja, o preço de emissão, como vocês estão vendo aí no slide, é superior ao valor nominal. Isso é possível? Sim. Por quê? Porque a companhia ela pode pegar o dinheiro e nem todo ele aplicar no capital social, integralizá-lo. Ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar uma diferençazinha e vai abrir uma conta chamada conta de reserva de capital. Para que serve reserva de capital? Para, se a companhia experimentar prejuízo, você, né, recorrer à reserva. Então, quando eu escrevo aí a palavrinha ágil, entenda esse ágil como a diferença. Né? Ágil, no nosso caso aqui, tem essa diferença, tem esse sentido, diferença. Se eu cobro R$100 por uma ação, mas no estatuto ela está descrita no valor de R$80, R$20 vai para a conta de reservas. E aí o meu capital social será inferior ao somatório de tudo que eu adquiri com a emissão de ações. Ficou claro essa continha, pessoal? Conseguem abstrair? Conseguem perceber? Tranquilo? Agora, o que seria o valor patrimonial? É eu pegar efetivamente o que tem de patrimônio. Lembra quando eu expliquei capital social? Eu falei, olha, o único momento que capital social e patrimônio se equivalem é na hora de constituir a companhia. Depois, se você utilizou aquele dinheiro que foi angariado com a subscrição das ações de outra forma e tal, o patrimônio reduziu. Então, o que tem agora, o patrimônio, ele é dinâmico, ele pode aumentar, reduzir, assim vai. Agora, o capital social é estático, que está descrito no estatuto. Então, patrimônio é o que eu tenho de ativo, de bens, de valor na conta, menos o que eu estou devendo. Então, se eu começo a adquirir dívidas assim que eu constituir a companhia, automaticamente eu vou ter uma redução do meu patrimônio que não importa na redução do capital social, porque o capital social é estático, aquele valor que está descrito no meu estatuto. Então, tomem cuidado com essa diferença. Por quê? Porque a minha ação, ela pode estar descrita lá no estatuto, que quando eu adquiri, ela valia, dei exemplo agora de R$100. É raro você achar ação de R$100. Vamos pegar R$10, fica mais fácil. Então, lá no estatuto, minha ação valia R$10. Só que a companhia adquiriu tantas dívidas que, se eu pegar o patrimônio efetivo que ela tem agora e dividir aquele patrimônio efetivo pelo número de ações, na prática eu vou receber de reembolso ali só R$2. Então, o patrimônio líquido, ele é importante por causa disso. O valor patrimonial da ação é importante por causa disso, porque aí eu vou saber exatamente o que eu receberia se estivesse dissolvendo a companhia. Porque o patrimônio é o ativo menos o passivo. Então, eu estou dando aqui um exemplo, né? A própria súmula 371 fala daquela questão lá das companhias telefônicas e tal, que é muito curioso, porque muita gente era dono de linhas telefônicas na década de 80, de 70, e isso era raro, né? Porque você tinha que ter ação na companhia telefônica. E aí a pessoa ela fazia o seguinte, ela investia em linhas telefônicas. Quem tinha uma linha telefônica fixo em casa, né, às vezes valia um carro. E aí a pessoa, era o valor de um Fusca da época, vamos imaginar assim. E a pessoa investia naquilo ali e tudo mais. Só que, a partir do momento que democratizou, que houve a privatização de algumas companhias telefônicas, todo mundo começou a ter linha em casa. E aí o valor foi lá embaixo. Na hora que foi receber de volta as ações, o pessoal falou, não, eu quero receber o valor da ação de acordo com o que eu investi lá atrás.
Eu não quero receber o valor da ação de acordo com na prática aí o que vocês estão querendo. Então entrou essa discussão toda. E a súmula 371 da STJ veio para dizer o seguinte, ó. De acordo com a súmula 371, nós temos que, nos contratos de participação financeira para aquisição, né, de linha telefônica, quer ver? É isso? Para aquisição de linha telefônica. Então, nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação, na súmula está desse jeito, VPA, valor patrimonial da ação, é apurado com base no balancete do mês de integralização. Então, aquele mês que você integralizou, a perguntinha, como é importante aquela perguntinha do início lá da Anelisa, né? Ricardo, o que é integralização? Aquele mês que você, de fato, pagou o valor para a companhia, você vai apurar um balancete e vai falar, olha, o valor da patrimônio da minha ação é esse. É como se estivesse dizendo assim, a companhia vai te devolver aquilo que você injetou de capital. Então você teria direito de receber esse valor patrimonial, não atual, mas daquela época, né? Pelo menos a súmula decidiu dessa maneira. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu dar um exemplo que eu vivenciei na advocacia há anos atrás. A pessoa pegou e, numa separação, ela, na hora de fazer o divórcio, a partilha dos bens, ela falou assim, olha, a minha esposa, ela ganhou do pai dela, durante o nosso casamento, 5%, né, de uma empresa que o pai dela tinha. No regime da comunhão parcial, esse tipo de doação, pessoal, acaba compondo, vamos dizer assim, o patrimônio de ambos. Então, aquela pessoa virou e falou assim, olha, 2,5% não me interessa não. Né? Se você olha lá no estatuto, não era caso de companhia de SA, mas imagino que fosse, se você olhar ali no estatuto, 2,5% só, né, do capital social corresponde lá a R$ 2.500, por exemplo. Aí ele falou assim, eu não quero esses R$ 2.500, devolve para ela. O problema, pessoal, é que eu posso ter um valor descrito no capital social completamente distinto, diferente do valor patrimonial daquela ação. Então, pensem comigo. Em tese, as ações que foram para o casal eram de 5%. Divide para os dois, 2,5% para cada um. No capital social, estava descrito R$ 100.000, por exemplo. Então, isso significaria R$ 2.500. O marido, eu não quero nada que é dela, não me interessa. Eu quero deixar para ela. Quando você abre mão disso, no momento da partilha, da separação, qual que é a interpretação jurídica desse fato? É como se você estivesse devolvendo para sua esposa, doando de volta para sua esposa, aqueles 2,5%. Até aí não tem dificuldade, né? Então, se eu estivesse doando, gera um imposto estadual chamado Imposto, Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Então, o marido falou, olha, não quero saber. E o Imposto, Transmissão, Causa-Morte e Doação é uma alíquota baixinha, né, em cima daqueles R$ 2.500. Vamos imaginar assim que, na cabeça dele, o valor, a base de cálculo desse imposto seria esses R$ 2.500. Ah, então eu vou pagar ali R$ 25 para devolver para ela? Deixa com ela, não é meu. Então, assim, eu não quero saber disso, eu estou doando de volta para ela. Foi assim que o negócio foi interpretado pelos advogados que fizeram o acordo de partilha, pelo advogado que fez a separação, o divórcio, e que formalizou isso no documento, né, na parte da partilha dentro da sentença de divórcio. E saiu a sentença de divórcio, estava lindo. Então, beleza, olha, não tem problema, R$ 25 não é nada, eu já estou abrindo mão de 2.500, então entrega tudo aí. Na cabeça deles, o cálculo seria dessa forma. Só que pensem o seguinte, eu estou imaginando aqui um ITCMD de 1%. De repente, esses R$ 25, por exemplo, que a gente estava pensando aqui, essa pessoa recebeu uma notificação da Receita Estadual dizendo que, olha, já que você doou para sua esposa, o seu imposto não é de R$ 25, o seu imposto é de R$ 150.000 por você ter doado para ela. Falei, como assim? Valia só R$ 2.500, como que eu estou doando? E vou ter que pagar 150 mil de imposto?
para doar uma parcela de ações que corresponderia, né, tão somente ao capital social. Se eu for dividir o capital social pelas ações, corresponde só a 2.500. Só que, na hora que bateu lá na Receita Estadual, a Receita Estadual apurou, não de acordo com o valor nominal que está descrito lá no estatuto, bonitinho. Ela falou, olha, qual que é o patrimônio dessa empresa? Pessoal, acreditem, a empresa, embora, vamos imaginar, o capital social fosse em 100 mil reais, ela era uma loteadora incorporadora de imóveis. Então, era a cifra de bilhões ali, o patrimônio que ela tinha. A Receita falou assim, olha, para eu calcular o seu imposto, para eu jogar aqueles 1%, eu não vou jogar 1% em cima do que está descrito lá no estatuto, no papel, para inglês ver. Eu vou olhar quanto que tem de patrimônio. E na hora que eu estou vendo aqui o seu patrimônio, o patrimônio dessa pessoa jurídica aqui, dessa loteadora, né, patrimônio dos imóveis que estão no nome dela, dos grandes faixas de território, as grandes glebas de terra, né, eu vou considerar aquilo ali, né, esses bilhões. Então, em cima daqueles 2,5% que você recusou, que você repudiou, que você renunciou, eu vou calcular em cima daqueles 2,5% de bilhões, 1% só. E esse 1% só em cima dos 2,5% de bilhões significa 150 mil reais, por exemplo. O desfecho nem interessa para nós, né? Como que acabou resolvendo essa situação. Acabou que a mulher assumiu o valor desses 150 mil de imposto e tal. Mas o que interessa para nós aqui é exatamente a repercussão, a consequência que dá você não conhecer esses conceitos. E o advogado que fez o divórcio, ele não tinha esse tipo de conhecimento. Ele tinha o conhecimento do direito de família, mas de direito empresarial não. E aí, na hora de fazer a partilha bonitinha ali no papel, ele considerou o valor nominal e não o valor patrimonial. Todos entenderam esse exemplo que eu passei para vocês? Porque não adianta só eu passar conceito, né? Não adianta só eu descrever de forma abstrata aqui. Vocês têm que ver na prática qual é a repercussão disso, qual é a consequência disso. Estão me ouvindo? Todos estão acompanhando? Como é que tá? Ô, Plete, mas aí eu fiquei com curiosidade mais, assim, de ir uma sociedade de fato, porque isso que você explicou é só na sociedade anônima, certo? Uhum. E na sociedade de fato, numa separação, como que ficaria, hein? Bom, se fosse uma sociedade de fato, eu teria que considerar os bens no nome dos cônjuges, e não necessariamente no nome de uma pessoa jurídica, porque ela é de fato, ela não tem CNPJ, né? Então eu teria que sair procurando que bem que estava no nome de qual cônjuge, né? Ah, sim. Não, tá bom. Obrigada. Eu vou até aproveitar a sua pergunta, vamos evoluir um pouquinho. E se fosse uma sociedade, Anelisa, irregular, que é aquela que você tem contrato, né, mas não tem o registro? Como é que fica, hein? Eu acho que não fica. Não sei. Fica assim, fica assim. Lembra quando a gente estudou sociedade em comum? Sua pergunta ela fica mais interessante ainda quando a gente usa o exemplo da irregular. Olha que legal. Se fosse a sociedade em comum, lembra que aquele contrato que foi feito ele pode ser oponível entre os sócios e não para terceiros? Então, Sim. entre os sócios, aí eu posso considerar que existe a sociedade. Ah, E agora tá. ela não é meramente de fato, ela não está ausente um documento. Ela é irregular porque ela tem o documento, mas ele não foi registrado. Então eu tomo em consideração isso. Ok, obrigada. Beleza? Obrigado você pela pergunta. Continuando, pessoal. Valor de negociação. Olha quantos valores diferentes para uma ação, hein? E por que isso é tão importante aqui? Porque a gente vai ter parâmetros conforme a finalidade que você quer negociar essa ação. Então, para cada situação, você tem um parâmetro que você vai utilizar. É o caso, por exemplo, né, não sei se vocês já ouviram falar, um imóvel, por exemplo, você tem o valor do IPTU. Como que é calculado o valor do IPTU? Será que alguém sabe? Embora vocês não tenham tido ainda direito tributário. Gabriela de Almeida Faria, você está aí com a gente? Deixa eu ver. Acho que ela não está nem me ouvindo, né? Eu estou chamando ela aqui para poder substituir o Adriano. O Adriano tem uma boa prática com isso daí, com imóveis e tal, com o valor de IPTU. Pessoal,
como que você calcula IPTU? É pelo valor realmente que o imóvel vale no mercado? Não, né? Pelo valor que está lá na prefeitura, né? Como é que chama esse valor? Valor venal, né? Então é um valor diferente. Geralmente o IPTU ele é um valor mais baixo porque você não considera efetivamente o valor do imóvel no mercado, né? Existe todo um estudo que a prefeitura faz para poder considerar aquilo ali. É a mesma coisa, por exemplo, de carro. Vocês já devem ter ouvido falar em tabela FIPE, né? Que é aquela tabela feita por órgãos específicos que calculam quanto que valeria aquele veículo no mercado. Geralmente você consegue vender pela tabela FIPE? Depende, né? Tem veículo que você consegue, tem veículo que você não consegue, né? Então, na prática aí, o que nós temos é o seguinte: a ação é a mesma coisa. Tem um valor que está lá descrito no estatuto, tem outro valor que você vai apurar de acordo com todo o patrimônio da companhia, e tem um terceiro valor aqui, que é o valor que você vai conseguir na prática na hora de vender. Se as ações não estão no mercado aberto, né, se elas não podem ser negociadas no mercado, eu tenho um valor de negociação privada. Eu procuro alguém, Anelisa, você quer comprar tantas ações? Aí ela vai me dar um preço. Ah, será que o Matheus paga mais? Será que a Vitória paga mais? Né? Então eu vou tentar achar alguém que negocie isso comigo. Isso significa valor de negociação privada, tá? Que vai ser diferente, né, do valor de negociação no mercado. Valor de negociação de mercado. Que aí quem estabelece, por exemplo, na Bolsa de Valores? O pregão. A Bolsa de Valores vai falar, sua ação está valendo tanto. Porque tem tanta gente interessada, tem tanta gente que não está interessada, então eu vou chegar, essas ações valem tanto. Eu não posso, particularmente, virar e falar assim, vale tanto. Não são as partes que estabelecem isso. Então, as ações de uma SA fechada só vão possuir valor de negociação privada, porque a fechada não pode acessar o mercado da Bolsa, por exemplo. Agora, numa SA aberta, você vai ter tanto valor de negociação privada, porque você pode muito bem falar para alguma pessoa, olha, você não quer comprar minhas ações, elas estão lá na Bolsa. E aí negociar as ações por um preço diferente do pregão, tudo bem. Mas se você quiser vender via Bolsa de Valores pelo pregão, aí você vai, né, por conta do valor do mercado de capitais, que no caso da Bolsa de Valores é ela quem estabelece. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilos? Temos ainda o valor econômico, né, que é um valor assim que calcula a projeção de lucro daquela empresa, o potencial lucrativo. E aí pode ser que o valor que está sendo negociado é um valor bem inferior. Olha, a chance disso daqui crescer é imensa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Ike Batista naquele caso lá da OEGX, do pré-sal e tudo mais. Falou, olha, o valor que eu estou negociando aqui está super em conta para o que você ainda vai poder receber lá na frente. E aí, economicamente, ele meio que manipulou a opinião popular no sentido de que ele ia conseguir grandes resultados financeiros com aquilo. Mentira, não seria possível, né? Então você faz um método de fluxo de caixa descontado e chega nesse valor econômico. Por fim, o preço de emissão, que é o valor que é estabelecido na hora que você vai, né, criar novas ações. Então esse valor ele vai considerar aquilo que você está contribuindo no capital social. Lembrando que se ela tiver um valor nominal inferior ao preço de emissão, a diferença vai para a reserva de capital, a gente falou disso no slide anterior. Alguma dúvida com todos esses parâmetros aí para valorizar a ação? Tranquilos? Professor, aí no caso desse valor econômico, por exemplo, ele pode lançar na bolsa ou não? Pode, não tem problema nenhum. Inclusive, quem está na Bolsa de Valores, para saber se vale a pena adquirir ou não, às vezes ela leva em consideração esses cálculos baseados no fluxo de caixa descontado, para você ver economicamente como é que está a saúde financeira da empresa. E uma coisa é o valor que estão pedindo por ela no mercado, valor de negociação. Outra coisa é o valor correspondente aos negócios da empresa, à evolução, vamos dizer assim, econômico-financeira da empresa. Ao estado econômico e financeiro da empresa. Ficou mais claro, Vitória? Entendi, professor, obrigada. Isabela, fica à vontade, pode perguntar. Então, eu estou um pouco confusa com relação ao valor do capital social e o valor do patrimônio. De alguma forma, o valor do patrimônio não teria que ser proporcional? Quer dizer, o capital social não deveria ser proporcional ao patrimônio? Não necessariamente, porque para que serve capital social? O capital social serve para eu saber, vamos lembrar que ele tem duas funções, né? Uma função interna, para eu saber quanto que você manda ou quanto que o outro manda,
Então, qual que é o percentual do capital social? Quanto que você investiu, Isabela, lá no comecinho do negócio? Esse é o valor, esse é o valor do capital social, esse é o conceito de capital social. Patrimônio é o que está em nome da pessoa jurídica, descontando inclusive as dívidas. Então, não há, vamos dizer assim, nenhum vínculo entre eles, muito embora um possa refletir no outro. Se você começa com um negócio, né, com uma injeção de capital social muito alta, obviamente que a tendência é que aquele negócio cresça, né? Se for muito baixo também, que pode ser que cresça ou pode ser que não cresça e tal. Existe uma certa influência, uma certa inter-relação entre eles. Mas eu jamais vou poder te falar, Isabela, que existiria, digamos assim, algum tipo de vínculo. Então, eu não sou obrigado a calcular patrimônio com base no capital. O capital é como se fosse uma sinalização do que pode estar o patrimônio agora, mas nada me garante que os administradores não saíram fazendo um monte de dívidas e aquele capital social já foi para o ralo, né? Virou só uma descrição ali no estatuto. Ficou mais claro agora? Ficou. Beleza. Obrigada. Nada? Mais alguém, pessoal? Vocês estão vendo que são conceitos que eles parecem ser extremamente difíceis, complicados e tal, mas se você vai esmiuçando cada um deles, trabalhando com exemplos, vendo como que isso acontece na prática, fica mais fácil da gente acompanhar. Então, assim, obviamente, o que não pode acontecer é você querer, vamos dizer assim, assimilar tudo de uma vez, né? Não adianta você achar que se você chegar, por exemplo, uma véspera de prova, se você for fazer um trabalho, basta que você leia todo o capítulo de qualquer livro que seja aí, de SA, e você vai sair dominando tudo que tem, porque às vezes o conceito fica muito teórico, você tem que ver qual que é a repercussão dele na prática. Então é importante ter esse tipo de noção. Tranquilo até aí? Continuando aqui então, pessoal. Direitos e obrigações que podem ser conferidos pelas ações. Por que a ação é importante? Não é só por causa dessas negociações, não é por causa só do reflexo dela no mercado, não, mas também por conta de, dependendo a espécie da minha ação, vai me conferir direitos ou não, né? Os direitos essenciais, né, vocês podem perceber que são esses que estão descritos nesse slide aí. Obrigatoriamente, a ação tem que me conferir o direito de participar nos lucros sociais. Por que isso não pode faltar, pessoal? Porque se você não tiver ali a cláusula leonina, né, a pessoa está participando, mas não tem direito a lucro, isso não faz sentido. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês nesse momento aqui é o seguinte: participar caso a companhia venha a ser dissolvida, né, participação no acervo, é direito essencial. Fiscalizar, obviamente, qualquer sócio pode fiscalizar. Ter preferência caso novas ações sejam emitidas, por exemplo. Por que você tem preferência? Para não permitir a diluição do seu poder ali. Eu quero continuar tendo 25% do capital social, então vou comprar mais ações. Eu tenho que ter direito prioritário frente a qualquer outro de adquirir aqueles 25%. Obviamente que o meu direito de subscrição vai ser proporcional, minha preferência na subscrição de novos alunos vai ser proporcional ao que eu já tenho agora. Mas é para evitar que o meu poder seja diluído. Tanto que eu vou ter que assinar um documento, que nem o colega do Mark Zuckerberg lá na rede social assinou, abrindo mão disso. Se eu não abrir mão, é direito meu. E o meu direito de retirada, né? Em algumas hipóteses, em caso, por exemplo, de fusão da companhia, eu posso, né, até exigir a minha saída da companhia, né? Esses direitos são todos irretiráveis do acionista, por isso eles são chamados de direitos essenciais. Qualquer ação que você tiver, são direitos seus. Percebam que entre esses direitos essenciais eu não tenho direito ao voto. Por quê? Porque o direito a voto pode ser retirado, lembra? Se eu fizer ação preferencial, a legislação me dá a opção de não é preferencial, eu dou uma vantagem, dou com uma mão, tiro com a outra. Então eu posso ter esse tipo de operação. Então, nesses casos, né, nós temos essas opções. Alguma dúvida até aí? Eu não entendi o que é esse item B, participação na partilha do acervo líquido da companhia na dissolução. Na hora que quebra a companhia, ou na hora que não precisa nem quebrar, né? Eu quero fechar só. Já que eu investi, tem a ver com aquela pergunta sua, Nelis, da integralização. Já que eu integralizei valores no começo, eu também posso pegar de volta isso, participar, né, do que sobrou da companhia ali, no acervo líquido dela, na hora que ela fechou. Qual vai ser
a minha porcentagem, Anelisa, na hora que ela fecha, por exemplo, na hora que ela é dissolvida? Como que eu vou estabelecer essa porcentagem? Com base no capital que você integralizou? Perfeita a resposta, perfeita, perfeita. Com base no capital que eu integralizei. Por isso que é importante conhecer aquele conceito lá de trás da integralização. Então, imagina que, e aí eu vou aproveitar a pergunta da Isabela também, que ela falou, Ricardo, patrimônio, capital e tal. Imagina que o patrimônio que restou, embora o capital fosse imenso, o patrimônio que restou é um patrimônio 10 vezes menor. Eu vou ter o mesmo percentual, só que não mais naquele capital social inicial. Por exemplo, de 1 bilhão. Mas se ele é bem menor, 10 vezes menor que 1 bilhão, agora naqueles 10 vezes menor que 1 bilhão, eu continuo tendo o mesmo percentual. Ah, eu tinha 30% no 1 bilhão, agora eu tenho 30% no resto de 1 bilhão, aqueles 10 vezes menos que 1 bilhão que sobrou. Né? Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida? Cadê o Adriano? Ele nem chegou aqui. Essa aula era importante para ele poder calcular para mim aqui quanto que é 10% de 1 bilhão. Vocês já perceberam que eu odeio fazer conta, né? E continuo me resguardando esse direito inalienável aí de quem escolhe fazer um curso de humanas, né? Então vamos lá. Eu falei que direito a voto não é direito essencial. Então, o direito conferido apenas ao titular de ações ordinárias é o direito a voto. Aí você tem garantido que esse direito é seu. Por quê? Porque não é todo acionista que tem direito a voto. Tanto que o preferencialista ele pode ter retirado esse direito dele, ter extirpado esse direito dele. Vai depender do que está no estatuto. Essas preferenciais não têm direito a voto. Beleza, então o estatuto está dizendo, ótimo. Para criar ações preferenciais do estatuto, obrigatoriamente tem que tirar o direito a voto? Não. Então não é toda preferencial que não tem direito a voto. Pode não ter. Na prática, na grande maioria dos casos, não tem. Mas o que a lei diz é que pode não ter. Cada ação confere um único voto, vedando-se, né, o voto plural. Cuidado, o que é voto plural, pessoal? É eu estabelecer mais de um voto para uma única ação. E aí a gente vai ter que diferenciar o conceito de voto plural, que seria uma ação com mais de um voto, do conceito de voto múltiplo. O que é voto múltiplo? No voto múltiplo, a minha ação continua tendo um voto para cada deliberação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que eu vou eleger administradores. São 3 decisões, porque são 3 administradores que têm que ser eleitos. Então, eu tenho um primeiro administrador, um segundo administrador, um terceiro administrador. Então, eu teria, vamos dizer assim, um voto em cada uma dessas decisões. Como que é o mecanismo do voto múltiplo? O voto múltiplo permite que eu concentre numa única dessas decisões esses votos que eu teria que utilizar em decisões diferentes. Então, eu teria, por exemplo, uma primeira decisão que é eleger um administrador, uma segunda decisão para eleger outro administrador, uma terceira decisão para eleger outro administrador. O que a legislação está me permitindo? Que eu pegue essas 3 decisões, que eu tenho um voto só para cada uma dessas decisões, e aglomere numa primeira decisão, por exemplo. Isso é voto múltiplo. Isso não é voto plural ou plurimo. Toma cuidado. Porque no voto plural, eu estaria na mesma decisão, vamos dizer assim, computando mais de um voto por ação, e não é o caso. Eu estou só concentrando o voto de 3 decisões diferentes numa única decisão. Entenderam o raciocínio? Porque se vocês entenderam, vamos ver a aplicação disso. Estão acompanhando? Quem tiver dúvida pode perguntar. Deixa eu voltar aqui, só numa perguntinha aqui da Isabela. Ah, Ricardo, o capital social não tem que ser corrigido, né, para ser compatível. Inclusive, Isabela, isso é uma disposição normativa, tá? Você tem razão no seu raciocínio. Na própria lei, exige-se que tenha uma correção anual, né, do capital social para ele ficar próximo do que tem de patrimônio. Tá? Só que, assim, isso é um parâmetro. Insisto com você que não pode ser vinculado. Tá? Voltando aqui. Eu tenho, então, não voto plurimo, não voto plural, porque eu não computo mais de um voto por ação, mas eu posso, em 3 decisões diferentes, aglomerar os meus votos num só. Para que serve isso? Alguém imagina?
a vantagem, qual que é vamos dizer, a finalidade, qual que vai ser a utilidade prática do voto múltiplo? A utilidade prática do voto múltiplo é permitir que um acionista minoritário, aquele cara que tem só, né, 10% das ações, ele consiga, por exemplo, eleger administradores aglomerando os seus votos que ele teria em 3 momentos diferentes num único momento. Que aí pelo menos um administrador ele consegue eleger. Porque se fosse competir com o majoritário na primeira decisão, na segunda decisão, na terceira decisão, nas 3 decisões ele estaria perdendo. Então, se eu faço um cálculo em que eu posso aglomerar todas as minhas decisões numa primeira decisão só, falando assim, olha, para esse cargo aqui, eu quero computar os votos que eu teria nas 3 decisões, nos 3 cargos. Então, aí eu consigo eleger, de repente, um administrador frente a um majoritário que não está utilizando de todos esses. Ah, cara, mas aí o majoritário vai querer usar voto múltiplo também. Aí já não adianta, né, pessoal? Porque isso é para minoritário, isso não é para majoritário, tá? Alguma dúvida quanto a isso daqui? E se ele pudesse, o majoritário pudesse, não ia fazer sentido eu votar mais em 2. Então, para o minoritário, eu tenho essa técnica, nesse mecanismo do voto múltiplo. Ricardo, e o direito de voto? É possível excluir do direito de voto nas ações preferenciais, nós já vimos isso, né? Só que a própria lei, nos seus parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 111, ela permite que, excepcionalmente, esses minoritários readquiram o direito de voto. Por que ela permite que, excepcionalmente, se readquira o direito ao voto? Porque pode ser que aquilo que foi estabelecido para eles como vantagem, dividendo fixo, por exemplo, não esteja sendo respeitado. Então, se o dividendo fixo não está sendo respeitado, automaticamente essa pessoa vai readquirir o seu direito a voto, que tinha sido retirado por força de ser um preferencialista. Então, na prática, quando nós observamos, excepcionalmente, caso as regras do jogo não estejam sendo cumpridas, ele pode vir a readquirir esse direito. Então, eu só posso aplicar em face, né, contra esse preferencialista essa restrição, vamos dizer assim, do direito ao voto, enquanto eu estiver garantindo a preferência, né, a vantagem que eu estabeleci para ele como preferencialista. Se eu não estou cumprindo com essa vantagem, é aquela história da exceção de contrato não cumprido, né? Como se fosse uma exceção de contrato não cumprido que está positivada aqui na nossa própria legislação. Não é contrato, a gente sabe disso, é estatuto, mas o raciocínio, ele mutatis mutandis, né? Ou seja, guardadas as devidas proporções, é a mesma situação aqui. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Vamos explorar. Pois não? Essa exclusão do direito de voto ou a aquisição, ela vai estar determinada no estatuto. Direito de voto ou aquisição vai estar determinado no estatuto? Não necessariamente. Por quê? Porque pode ser que no estatuto eu não tenha falado assim, caso não sejam cumpridas as vantagens, né, ele readquire direito ao voto. Pode ser que isso não esteja previsto no estatuto. E a gente usa uma expressão, Vitória, aqui do direito, chama de lege ferenda. O que significa isso? Decorre da própria lei, lá do artigo 111, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então ainda, pensa comigo, um majoritário que está fundando a companhia, ele tem interesse de colocar uma coisa dessa, por exemplo, que vai beneficiar preferencialistas? Não, né? Mas a lei já garante esse direito a eles. De lege ferenda. Tranquilo? Isso não depende de estar no estatuto. Tá? Entendi. Beleza. Nada. Continuando aqui. Como é que fica o direito ao voto caso essas ações elas tenham sido dadas em garantia de uma dívida? Como é que chama quando eu faço uma garantia real de bem móvel, por exemplo, né, nesses casos? Vamos lá no Direitos Reais, professor Cláudio Pazini. Como que é o direito de garantia sobre bem móvel? Como é que ele chama?
Vocês não estão lembrados não, pessoal? Direito de garantia sobre bens móveis. Se for imóvel, é o quê? Cuidado, Matheus. Penhora é diferente de penhor, né? Penhora é aquela constrição do bem. Você toma contra a vontade da pessoa. Então, penhora é um conceito de direito processual. A gente está falando aqui do direito material, do direito civil. Penhor é quando você oferece um bem em garantia. Oi? É o caso de anticrese? Anticrese já é outra coisa também, né? São direitos reais de garantia, você tem razão, Vitor. Mas anticrese é quando a pessoa ela pode ficar com o bem até saldar a dívida, né? Isso é um direito real também, né? Mas o penhor é quando você fala, olha, fica aqui com o meu relógio até eu pagar a dívida. Isso é penhor. Se fosse imóvel, Vitor, o que seria, João Vitor? O que seria? Se fosse imóvel, seria hipoteca. Mas aqui a gente está falando de penhor. Quando eu tenho uma dívida garantida por um imóvel e eu tenho hipoteca, eu chamo essa dívida de hipotecária. Se eu tenho uma dívida garantida por um bem que é móvel, como é o caso das ações, essa dívida é chamada de dívida pignoratícia, que vem de penhor. E aqui eu estou perguntando o seguinte, e se eu tiver ações, mas essas ações estão na mão do meu credor, por força de serem uma garantia pignoratícia, por força de ser uma garantia que foi dada em penhor? Quem tem direito a voto? É o credor ou é o acionista? O que vocês acham? E agora? Posso tirar desse cara o direito a voto dele, já que ele deu em garantia? Pode isso, Arnaldo? E aí? Pessoal, o artigo 103 da Lei das SA vai dizer para a gente o seguinte, olha, se você está fazendo penhor, na hipótese de no seu contrato de garantia real do penhor não estiver estabelecido nada, em regra, isso não mexe com o seu direito. A pergunta é o seguinte, Rafaela, imagina o seguinte, você é minha credora e eu tenho ações da Petrobras em que eu poderia votar. Eu dou essas ações na sua mão para garantir aqueles R$100 que eu peguei emprestado seus. Quem tem direito a voto? Você, Rafaela, que é minha credora, ou eu que sou acionista? Entendeu agora a pergunta, Rafaela? E aí, quem tem direito? Se não prevê nada no nosso contrato de penhor, para a lei, eu sou acionista, eu continuo direito. Perfeito, a Everton falou acionista, mas isso é só se não tiver nada previsto. De acordo com o 103 da Lei das SA, caso você venha prever isso daí, o próprio credor garantiu o seguinte, falar assim, olha, que para você votar, meu amigo devedor, você não pode realizar o seu direito de voto nas deliberações se eu não te autorizar. Então, o credor, a Rafaela, que era minha credora ali, que me emprestou R$100 e que eu deixei as ações com ela, né, como garantia, ela pode estar estabelecido no nosso contrato que eu, Ricardo, não posso ir na Assembleia e votar se ela não me autorizar. Por quê? Porque dependendo do que eu estou votando, vocês concordem comigo, que pode prejudicar a companhia que, em última análise, é a garantia ali da Rafaela. Porque não adianta nada ela tomar para si as ações, caso eu não... Melhor, né? Você nem pode tomar para si, você precisa necessariamente, né, ir lá e tentar vender aquelas ações e tal, para poder ser garantia da dívida. Mas, para ela vender as ações e achar dinheiro, se eu, lá como acionista, começo a tomar decisões que vão prejudicar a companhia, no último caso, aquelas ações não vão valer nada, porque aquelas ações representam uma fatia do capital social. Então, isso tem que ser observado, isso tem que ter muito cuidado com isso daí. Tá? Alguma dúvida, alguma questão sobre isso, pessoal? Tranquilos? Se alguém tiver, pode falar. Professor. Pode falar. Mas aí só vai precisar do consentimento de quem tem a garantia se houver alguma convenção. Exatamente. Em regra, eu estou livre. Eu, como acionista, tá penhorado, não tem problema, eu posso sair votando. Até desculpa a expressão que eu usei aqui, João, estava errado.
está empenhado, né? Porque empenhar é para penhor. E penhorar é para penhora, que o Matheus tinha falado agora há pouco. Então tem que tomar cuidado até com os verbos, né? Que decorrem de cada um desses institutos. Lá no processo civil você faz a penhora, então é penhorar. Aqui no direito civil eu estou dando em penhor, então é empenhar. Se eu tenho ações empenhadas, João Vitor, e não teve nada estabelecido entre nós aí no contrato, eu posso continuar votando, fica à vontade. Agora, se o meu credor falou assim, olha, tudo bem, eu pego as suas ações e garantia, mas eu não quero que você saia votando de qualquer jeito, não. Então você não pode exercer o direito de voto sem o meu consentimento. Aí ele tem que colocar isso no contrato, para responder a sua pergunta. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Lembra que você falou de anticrese agora há pouco? Anticrese se assemelha muito àquele instituto do usufruto, né? Por que se assemelha? Porque na anticrese eu tenho a garantia, por exemplo, que se eu não saldar a dívida, a pessoa pega o bem e usufrui dele até pagar a dívida, não é? Sim, mas aí no O caso de direito real de nota, garantia. né? Isso. Aproxima-se um pouco do usufruto, não aproxima? Porque na anticrese está sendo dado em garantia, mas o usufruto não foi dado em garantia, né? Então a gente tem que saber diferenciar esses institutos. Quando você mencionou anticrese, não estava de todo errado, não, porque dentro dos direitos reais de garantia eu tenho penhor, hipoteca e anticrese. Então, anticrese é esse contrato aí que dá preferência para a pessoa pegar, para salvaguardar a dívida, utilizar do imóvel, né, para poder receber os seus frutos, né, poder receber aquele valor. Mas o usufruto não envolve não envolve necessariamente direito de garantia. Então, no caso do usufruto em especial, aí vem a seguinte dúvida, né? Por isso que eu menciono aqui para vocês essas duas situações. Quem é o nu proprietário, né, ele está concedendo a alguém o direito de usufruir, né, de perceber os frutos daquele bem. Então, na prática, né, se as ações estão gravadas, por exemplo, né, com usufruto, permanece essa regra. Agora, e se for caso de alienação fiduciária? Na alienação fiduciária, quem que é o proprietário do bem, que tem a sua propriedade, vamos dizer assim, fiduciária? E é uma propriedade, inclusive, resolúvel. O proprietário é o credor, não é, pessoal? Então, se eu tenho um carro, por exemplo, que está alienado financeiramente para o banco, significa que o banco me deu o dinheiro para comprar o carro, mas ele ficou com o nome dele lá no documento do carro sendo dono. Pelo nosso contrato, ele deixa de ser dono na hora que eu pagar toda a dívida, porque a propriedade dele é resolúvel. Resolver significa extinguir no direito, né? Ela se extingue quando eu pagar toda a dívida. Então, o credor garantido por alienação fiduciária da ação não pode exercer o direito de voto de acordo com a lei, tá? 113, em regra, embora ele seja proprietário, e essa propriedade vai se resolver quando se pagar toda a dívida, ele não pode exercer esse direito. Então, imagina que eu quero comprar ações, mas eu peguei dinheiro emprestado no banco. Aí eu peguei dinheiro emprestado, o banco falou assim, tudo bem, só que enquanto você não pagar a dívida, essas ações estão na minha propriedade resolúvel. Isso daí é uma alienação fiduciária. Então, é um empréstimo garantido, um mútuo garantido por alienação fiduciária. Pois bem, Ricardo, e o devedor? Aquele cara que está ali com a posse das ações, mas ainda não é proprietário porque não terminou de pagar, vamos dizer assim, toda a dívida. Esse cara só pode exercer os direitos de voto nos termos do meu contrato que eu fiz com o meu credor fiduciário. Então, pelo parágrafo único do 113, na alienação fiduciária, é isso que acontece. Olha que fantástico esse ponto do nosso estudo, pessoal. Olha quão interdisciplinar é o nosso raciocínio aqui. Eu preciso de conceitos que vêm lá do direito civil, tá? Para entender como é que funciona. Eu preciso de conceitos que vêm do direito obrigacional, dos contratos, e aí eu tenho que, em última análise, aplicar tudo isso no âmbito do direito societário que está dentro do direito empresarial. Então é um tema assim que exige raciocínio com base em institutos de diversas áreas. E aí fica interessante você trabalhar com isso daí. Algum questionamento? Alguma dúvida nisso daqui? Eu acho muito curioso o jeito que se ensina, às vezes, direito. Eu vejo alguns alunos que querem aprender o direito focado numa área só. Ah, quero ser bom nessa área só. Não adianta, você depende de conceitos, né? Tem uma área, por exemplo, do direito societário que se chama direito penal societário. Olha que interessante.
Por que direito penal societário? Porque tem crimes que são próprios de acionistas, de sócios, de membros do direito societário. Então, é importante conhecer. São áreas do saber aqui empresarial que são totalmente interdisciplinares. Alguma dúvida até aqui? Ricardo, e você falou aí de ações gravadas por usufruto. Qual que é a solução que o legislador dá? Vamos olhar no artigo 114 agora, então, da Lei das Sociedades por Ações. Se as ações forem gravadas por usufruto, se não for nada estipulado, né, aquela pessoa que está exercendo o voto só vai poder exercer se tiver um acordo prévio entre o proprietário e o usufrutuário. Isso vai engessar um pouco o exercício de direito de voto. Porque se você fez usufruto e você não tiver regulado naquele contrato de usufruto, naquele ato de constituição do usufruto, o exercício do direito de voto, isso vai se complicar um pouco mais, né? Porque você não vai ter como saber como vai ser exercido aquele direito de voto. Então você vai ter que ficar fazendo acordo, cada vez que for votar você tem que ir lá, pegar um documento, fazer um acordo com a pessoa e depois ir votar. Na prática isso não é tão interessante, né? Então o que a gente tem que observar é que nessas circunstâncias que a gente está falando aqui, é bom na hora que você faz o ato constitutivo do usufruto já estabelecer, vai ser exercido de tal forma, tá? Então, porque se não for regulado, cada vez que você for votar na condição de usufrutuário, você vai ter que procurar um no proprietário e regular isso daí. Em tese, você tem esse direito de voto, mas você vai ter que fazer um acordo com ele. Tranquilos? Quando é vedado, quando é proibido, né, o direito de voto? Pessoal, quando esse voto for abusivo, nos termos do artigo 115 do caput, do parágrafo 3º, aquele voto que tem uma finalidade só de prejudicar alguém, aquele voto que é exercido em desacordo com o sentido do voto, com o interesse da companhia. Toda vez que você vota olhando seus próprios interesses, não da companhia, você está abusando do seu direito de voto. É uma das hipóteses, está lá no artigo 115, parágrafo 3º. Ele até traz uma certa enumeração mais exaustiva. Para que vocês tenham uma noção, trago aqui para vocês, né, a letra da lei aqui. Então, vocês estão percebendo que o professor Osmar Brina Correia Lima, né, já falecido lá no FMG, ele falava que a lei das SA funciona como um código geral do direito societário, das sociedades. Então, quando você não acha nenhuma solução dentro do Código Civil, dentro da lei específica de algum determinado tipo societário, você vai lá e busca, né, na lei das SA. Então, no parágrafo 3º fala que o acionista responde pelos danos causados, né, pelo seu exercício abusivo, né, ainda que o seu voto não tenha sido vencedor, não tenha prevalecido. Olha que interessante, né? Então, quando você olha lá para o artigo 115, ele acaba detalhando essa situação. Tem um dispositivo específico que vai falar quando que ele é considerado abusivo. O artigo 115, por exemplo, no próprio caput, né, ele vai falar assim, olha, é considerado, né, o acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia. Considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter para si ou para outra vantagem que não faz jus e de que resulte ou possa resultar prejuízo para a companhia. Então, sempre que você exerce em desacordo com esses fins que estão no caput do 115, você tem esse tipo de situação. Ok? Voto, por exemplo, que seja feito em conflito de interesses, né, com os interesses da própria companhia, são considerados votos abusivos. Alguma dúvida até aqui? Bom, a titularidade da ação faz nascer a situação, né, de acionista. Então, você é considerado acionista a partir do momento que você tem ações. Se você adquiriu ações da Petrobras, você é acionista da Petrobras. Se você tem ações da companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, né, você é considerado acionista da Vale do Rio Doce. Ricardo, mas você está falando aí de empresas que são consideradas empresas estatais? Sim, tem muitas estatais aí que são
são feitas nesses modelos, né? A gente sabe, por exemplo, inclusive isso foi decidido recentemente, a possibilidade, né, de do Estado conferir a agentes privados, por exemplo, a exploração dos serviços essenciais de água e esgoto, né? Tem muita gente falando aí da privatização da água, né, nesse sentido e tal. Hoje, para quem mora em Uberlândia, sabe que o valor da água é um valor razoável, né? Não é tão caro quanto é, por exemplo, em Belo Horizonte. Por quê? Porque a gente não tem a Copasa, por exemplo, né, que vai estar administrando isso, que está administrando a DEMAI. Com essas novas regras, caso o município de Uberlândia, por exemplo, entregue essa exploração do serviço de água e esgoto para uma companhia privada, pode ser que esses valores se modifiquem, né? Então, o exemplo que eu dei aqui, no caso, né, da Copasa, ela é considerada a companhia de saneamento de Minas Gerais, né? Então, ela funciona lá em Belo Horizonte e cuida, em alguns municípios, né, dessa administração dos serviços de água e esgoto, saneamento básico, né? Qual que é a grande complicação que eu sempre falo para meus alunos de você entregar para iniciativa privada alguns setores assim essenciais da economia? Pessoal, pensem comigo, um agente privado tem interesse de levar energia elétrica, né, lá para uma cidade do interior, né, que o custo que as pessoas vão pagar, por exemplo, na área rural, não acaba gerando lucro, né, não compensa todo o investimento que foi feito? Obviamente que não. Aí eu peço licença para uma crítica, né, um cuidado que eu tenho, que eu chamo a atenção para meus alunos, que a gente tem que ter, que é o caso, por exemplo, da energia. Pessoal, eu estou vendo muita propaganda, né, até no YouTube mesmo, antes de começar um vídeo, eles colocam a propaganda lá para você economizar energia e tudo mais. Só que, em linha diametralmente oposta, eu vejo, por exemplo, o governo querendo taxar aí de uma forma mais pesada a energia solar. Ora, quem tem hoje energia solar está gerando energia, né, e está, de certo modo, auxiliando, né, ajudando, por exemplo, uma companhia, como é o caso da CEMIG, que não vai precisar, né, construir novas hidrelétricas, não vai precisar fazer mais investimento para oferecer energia, porque eu estou injetando energia na rede, e aquela energia que está sendo injetada na rede está sendo utilizada, né, pelos meus, por todas as pessoas, né, não diria que só pelos vizinhos, né. E aí isso acaba auxiliando. Então, por que taxar a energia solar se, por outro lado, ela pede para que as pessoas economizem, né? Você pode deixar a pessoa usar o quanto ela quiser, contanto que você tenha mais gente gerando, né? Investindo na energia solar. Então a gente vê aí que, no caso, por exemplo, a ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, eu tenho uma impressão que seria um dos exemplos de teoria da captura, né? O que é a teoria da captura? Que diz que órgãos estatais às vezes são capturados pelo interesse privado, né? Porque particularmente o interesse seria só da companhia, que não estejam ali competindo com ela, mas ao mesmo tempo, né, a pessoa não está competindo, só que ela está podendo exigir, inclusive, pedir, inclusive, para que as pessoas, né, economizem, vamos dizer assim, esses serviços. Então, antes de poder entrar aqui em acionista, estou até pensando aqui com vocês, olha, o tema, deixa eu ver, exercício de direito de voto, acionista controlador. Acordo de acionistas e valores mobiliários. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, né? Para a próxima aula, eu vou deixar esse assunto acionista controlador. Tá? A gente explorou muito ações aqui, aprofundou bastante. Eu acho que a gente já está aqui ó, de gravação, quanto tempo? Já temos aí 2h10, tudo bem que a gente gastou um tempinho ali para ver aquele trecho, mas com essas 2 horas eu acho que a gente já tem uma segunda parte, né, vamos dizer assim, de SA. Então eu vou dividir em 3 partes SA. Na aula do sábado que vem, o que eu vou fazer? Num primeiro momento, eu abro uma reunião e gravo mais um vídeo sobre SA. Num segundo momento, eu fecho aquela reunião e começo uma nova reunião para a gente ter um vídeo separado, né, de propriedade industrial. Então, eu vou ficar por aqui hoje, porque eu acho assim, que a gente evoluiu bastante, pelo menos, né, com o objetivo da aula, que era gravar esse vídeo nesse assunto.
Adriano, você me desculpe, eu sei que você está chegando agora, vi que ele apareceu aqui para nós. Hoje eu precisei demais de você, viu? A gente tinha que fazer muita conta aqui. Eu peço para que depois você assista o vídeo aí, porque quando a gente for falar de acionista controlador, né, quando nós formos trabalhar com valores imobiliários, eu vou precisar muito das suas habilidades aí de fazer conta, né, em cima de debêntures, né, dos conceitos que a gente vai explorar na próxima aula. E aí, na sequência, a gente fecha com propriedade industrial, que eu acredito que um sábado só à tarde seria suficiente, mas a gente vai dividir isso na metade do sábado que vem, e na outra metade a gente continua com o tema, né? E a gente cumpre, né, o nosso conteúdo dentro de todos esses dias letivos aí que foram combinados. Imagino eu que a nossa última gravação será, digamos assim, antes, né, do final do semestre letivo, e aí a gente consegue encerrar todo esse conteúdo. Por hoje, agradeço muito a participação de vocês, pretendo fazer novos vídeos aí, né, nesse modelo que nós fizemos hoje, falando dessa cena aí dos suítes, mas agora de uma forma um pouco mais, né, aperfeiçoada, colocando o som para vocês, o vídeo para vocês assistirem, e depois a gente poder, né, refletir e desenvolver esses conhecimentos que nós já estamos explorando aqui no âmbito do direito empresarial, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação mais uma vez, pela atenção de sempre, né, pelo esforço de estar aqui nesse sábado à tarde. Você poderia estar deixando para ver esses vídeos só depois,